Fala, meus amigos, bom dia, sabadão. Bom falar com vocês mais uma vez, é honra tentar ajudá-los, né, nessa caminhada para que você possa transformar a sua realidade financeira, transbordar para sua família, para sua comunidade, tá bom? Que você tenha aí mais capacidade de analisar e fazer boas escolhas financeiras, pessoal. E hoje o bate-papo é sobre renda fixa, é uma modalidade de investimentos que eu recomendo que todos tenham em carteira, tá? Desde o conservador até o agressivo, porque nosso país é um país de juros altos, o que incentiva, né, as pessoas a colocarem recursos em renda fixa, porque tem um retorno bem expressivo. Tá? Nós temos visto uma migração do pessoal que investia em renda variável indo para renda fixa, porque não vai ter todas aquelas variações, né, todo aquele sobe e desce que maltrata o nosso coração, tá bom? Mas antes, não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário, para que a gente possa aí melhorar, né, receber os feedbacks e ajustar sempre o conteúdo para vocês, que nós fazemos com todo carinho, né, com todo apreço, né, com o objetivo de ajudá-los, tá bom? Para a tela direto, meus amigos, deixa eu ver aqui, tá? Coloquei notícias, né, para a gente ter uma ideia. Realmente, essa questão de endividamento, né, do governo, ele vai ter que pagar juros maiores para que eles possam receber, né, e rolar a dívida. Então a gente vê aí IPCA, o Tesouro Direto pagando aí IPCA mais 6,71. Então, né, o Tesouro Direto pagando aí realmente 6,71 de ganho real sobre inflação. Lembrar que vai ter imposto de renda, tá? Vai ter um abatimento aí de acordo com os prazos, né, tabela regressiva do imposto de renda. Mas mesmo assim fica difícil competir, né, com essa renda fixa. Tem até essa notícia aqui, né, não dá para competir, né? Quem está dizendo é o Fernando Bento aí da FMB, né, com IPCA mais 6,7, né, no caso aqui 6,71. Esse é para 2026 esse título. Então fica difícil, né, para o setor aí, tanto produtivo quanto aí a renda variável, né, ações, FIIs, fiários e afins, pagar mais do que isso, né, com um risco que é bem reduzido para a renda fixa. Então vou comentar rapidamente alguns ativos disponíveis aqui, no caso, para mim, né, no Itaú, na Ion, né, eu já deixei aberto aqui tanto. Isso aqui são CDBs e LCAs, e aqui é o Tesouro Direto, para a gente dar uma olhadinha. Vai ser um vídeo bem rápido. E depois eu vou comentar aí tanto da recomendação, né, de exposição a esse tipo de investimento, para os vários perfis, né, que nós temos um vídeo aí, vai estar para vocês nos cards aí, né, os tipos de perfis de investidor, e também algumas vantagens e desvantagens da renda fixa. Tá? Tudo tem lado bom e lado não tão bom assim, tá bom? Fechado, pessoal? Tá? Não deixe de se inscrever e compartilhar mais uma vez. Então, das notícias, né? Falei do endividamento do governo, que precisa realmente pagar mais para atrair recursos, tá? Essa dificuldade na competição aí, né, da renda variável com a renda fixa, né, por conta aí da balança risco-retorno, tá? As taxas aí na sexta-feira caíram, né, bateram recordes aí, parece que na quinta-feira, tá? Então você, né, de acordo com o seu perfil, você vai escolher aí uma carteira mais conservadora ou moderada, tá bom? Com mais ou menos participação de renda fixa, mas lembro que para todos os perfis é recomendado que você tenha aí exposição à renda fixa, tá? Porque realmente você ganha 6% acima da inflação só no país chamado Brasil, né? Lá fora o ganho real às vezes é 1, 2% ao ano. Aqui você teria 6%, tira aí o imposto de renda 5 alguma coisa acima da inflação, então é ganho real. Então é difícil você conseguir isso lá fora, tá bom? Então você tem essa possibilidade no Brasil. Aqui aumenta 20%, né, no número de pessoas investindo em ativo específico, né, aponta o Itaú Unibanco, né, isso aí, ativos de renda fixa, né, tanto CDBs, LCI, LCAs, o próprio Tesouro Direto, tá bom? Então a notícia eu já falei aqui do Fernando Bento, né, fica difícil competir realmente, e tá aqui, né, então você vai na sua própria corretora, no seu banco, você vai lá em investimentos, ou investir, e você vai selecionar ativos de renda fixa, tem vários aí, LCI, LCA, CDBs, tá bom? E você vai escolher Tesouro Direto, né? O que melhor se adequa ao seu perfil. Lembrar que tem ativos e ativos, né? Ativos que são garantidos pelo FGC, tá? Já adiantando uma das vantagens da renda fixa, né? Vários ativos têm a cobertura, né, ou a proteção do FGC, que é o Fundo Garantido de Crédito, que você aí é garantido até 250 mil por CPF e por instituição, né? Caso aquele banco quebre, né? E o FGC cobriria os seus investimentos num prazo determinado, tá bom? Então isso aí é a segurança que muitos estão buscando, né, Cláudio? A gente conversou aí nos seus comentários, tá? Então você vai escolher o tipo de investimento. Aqui eu deixei 2 exemplos, tá? Só vou dar uma passada rapidamente para vocês identificarem e fazerem isso propriamente nas suas respectivas corretoras, né, ou bancos,
tá? O certificado de depósito bancário, o CDB, é o mais famoso, tá? Depois da poupança, tá? Então, poupança é um rendimento fixo, né? Ligado aí a uma porcentagem da taxa Selic, tá bom? E o CDB você vai encontrar aí, né, mais ou menos, são 3 tipos, basicamente, ligados ao IPCA, ligados ao CDI e os pré-fixados, tá bom? Então você pode escolher aí, cada um tem a sua vantagem, tá? Aqui no caso aqui, esse primeiro, vocês estão vendo aqui do Banco Fibra, tá bom? O prazo aqui é abril de 32 e a rentabilidade anual é CDI mais 2, então ganho real acima da taxa CDI que deve subir, tá, nos próximos meses por conta do aumento da taxa, né, do IPCA, né, ou da inflação, tá bom? Então você teria um ganho aí de 2% acima da taxa CDI. Lembrar que o imposto de renda aqui é regressivo, a tabela, e quanto mais tempo fica, ele vai chegar no mínimo aí de 15% de imposto de renda, tá bom? Aqui, ó, aqui é o CDI mais, né, 2, e aqui no caso aqui é o CDI 100%, né, tá ligado ao CDI. Então, o que estiver dando CDI, você vai receber o rendimento de 100% dele aí. Aqui 100,25, né, do Banco Volkswagen, né, abril de 26. Nós temos 101 aqui, Ouro Invest, 102% do CDI, tá bom? Você pode encontrar, no caso aí do Mercado Pago, vai estar para vocês embaixo aí, eu vou deixar para vocês o QR Code, né? Ele está pagando aí um CDB de liquidez diária, tá? De 105, 107, dependendo do capital investido, até 110% do CDI, que é excelente, tá? Lembrar, pessoal, o CDI bateu todos os indicadores aí, bateu poupança, bateu o IPCA, a inflação, bateu o dólar, bateu aí o índice da bolsa, né, nos últimos 30 anos. Então, você tem um investimento ligado ao CDI, CDI mais 5, 10, eu tenho um antigo CDI, 125% do CDI, melhor dizendo, tá bom? Então, você vai ter um rendimento aí, né, ganhador, né, a princípio vencedor pelos próximos anos, caso não mude aí a configuração do nosso mercado, mas nos últimos 30 anos a taxa CDI bateu todo mundo, então você tem um investimento aí que pague 110, 105, 115, 125, tá? Realmente do CDI, no longo prazo você vai ganhar bem mais que a média do mercado, tá bom? Aqui são os CDBs, você tem aqui a CDI mais 2, aqui tem um pré-fixado, né? Falei para vocês aqui a tabela também regressiva, para 2025 do Banco Pai, né? Ele paga aí 13,8 ao ano, tá bom? Até 2025, né? Já ano que vem é um ano só. Tá bom? Aí aqui fala os dias, né, que vai ficar retido. Lembrar, pessoal, uma das desvantagens aí é a liquidez. Por vezes, os ativos só serão aí disponibilizados para você lá no vencimento, tá? Então você não teria o dinheiro aí à disposição todo o tempo. Por isso que a sua reserva de emergência tem que ficar num bom CDB de liquidez diário, que você possa, né, retirar quando for preciso, tá? E que pague pelo menos 105% do CDI. Mais CDBs aqui, ó, 13,8 pré-fixado, também 25, tá? Então vocês têm aqui, e as LCAs, as letras de crédito do agro, ou LCI, né, imobiliárias, tá? Que está pagando aqui 91% do CDI. Lembrar, LCI e LCA são isentos de imposto de renda e também tem a cobertura do FGC, tá? Aqui são os dias, né? 738 dias, é o mínimo a ser investido, essa coluna aqui de R$5.000, tá bom? E aqui são os dias, né? Aqui é a porcentagem do CDI, tá? Então você pode encontrar no seu banco LCI, LCA. Tem debêntures também, tem aquelas que são incentivadas, que você não recolhe imposto de renda, mas lembrar que debêntures são emitidas por empresas, né, diretamente, e não tem cobertura aí do FGC, tá bom? Então tem vídeos também no canal sobre debêntures que você pode encontrar. E aqui o Tesouro Direto, né, que eu até comentei, tem Tesouro Educação aqui, tem Tesouro, né, IPCA+, para 2029, pagando aqui, ó, como falei, 6,71. Realmente fica difícil o mercado competir uma taxa dessa. A inflação de 4% aqui vai receber mais ou menos 10,71, aí tira o imposto de renda aí, né, na casa dos 10, 9 alto, tá sem princípio, sem risco, né, que é do próprio governo. Aqui para 2045, né, 6,56, então você vai ter até 2035, lembrar que são juros sobre juros, né, um vencimento da inflação de mais de 6%, aí, até que chegue na tabela mínima de imposto de renda dos 15%, tá? Então você vai tirar aí, né, 15% desse rendimento, mas assim, é uma garantia, uma segurança muito boa de você ter rendimentos acima da inflação, tá certo? Aqui tem com os juros semestrais, uma das vantagens, né, é previsibilidade, né, dos rendimentos e planejamento. Então você pode escolher, né, um investimento que pague semestralmente, que você vai receber aquele valor e dilui pelos 6 meses ali, para você ter uma renda mensal, né, com planejamento, tá? Então você pode fazer juros semestrais também. Aqui também Tesouro Pré-fixado, 12,9 ao ano para 2027,
e tem de 13,2 para 2031, tá? Então realmente você já sabe o seu rendimento aí no tempo, tá bom? Então 13,02 realmente só no Brasil, meus amigos, só no Brasil, tá? Aí tem aqui Tesouro Renda mais Aposentadoria, né? 2035, aqui é o exemplo, ó, IPCA mais 6,55, tá? Tem a carência de 60 dias e tem a Tesouro Selic aqui, Selic mais 0,05, né, para 27 e para 29, Selic mais 0,14 aqui de liquidez diária. Tá bom, meus amigos? Passamos rapidamente aí pelos dois tipos, tá? E para reforçar, eu vou deixar, né, passando para vocês, tá bom? A minha proposta, né, de composição e exposição da renda fixa para o perfil conservador 90%, para o perfil moderado 65%, para o perfil arrojado 40% e agressivo 30%. Tá bom? E deixar para vocês, já comentei durante o vídeo, algumas vantagens, né? Previsibilidade de rendimentos e planejamento. Você pode colocar aí, como eu falei, né, juros semestrais para você ter sua renda ali do semestre e dividir por 6 meses para ter sua renda aí mensal. Né? Tem a segurança do FGC, aqueles ativos que tem a cobertura do FGC, tá bom? E né, para o perfil conservador moderado é muito bom porque ele está sempre subindo, tá bom? Sempre constante aí, né? Ou né, se for um pré-fixado, ou se for IPCA+, né, de acordo com a subida ou descida do IPCA/CDI, ele vai se ajustando, mas vai sempre subindo, tá bom? E desvantagem, né, sempre tem lado bom e ruim. Desvantagens aí, você limita seus ganhos, tá? Na renda variável os ganhos aí falam que são infinitos, mas é difícil achar, tá? Então são ganhos, aqui no caso da renda fixa, são limitados, tá? Ou a taxa acordada, tá? Se for um pré, ou a variação, né, do indexador CDI/IPCA, tá bom? Outra limitação aqui, outra dificuldade, tem a carência. Muitos ativos têm carência aí de 1, 2, 3 anos. Você fica com dinheiro preso. Lembrar, para o fundo de emergência, reserva de emergência, tem que ficar num CDB de liquidez diária, tá bom? Para que você possa aí ter acesso ao recurso rapidamente. E por fim, pessoal, o Tesouro Direto tem a marcação a mercado, tá? É uma coisa bem um pouco complexa a dizer, mas de forma, vou tentar aqui simplificar, né? Você comprou um título, eu tenho um título IPCA+, aí 3 alguma coisa lá, antigo, como né, os títulos vendidos agora são mais 6, tá? A marcação a mercado do meu título está lá embaixo. Ou seja, se eu fosse vender hoje, eu poderia ter prejuízo, né, nesse título de Tesouro Direto. Mas, lembrar, ele vai pagar esses 3%, vai lá no finalzinho dele, né, 2027, se não me engano, ele vai ter pago aí esse IPCA mais 3. Mas a marcação a mercado no período é variável aí, tá? Se né, a taxa, os títulos pagarem menos, tá? Ele vai aproximar mais do meu título, ele deve subir um pouquinho. Se ele abrir, né, a boca de jacaré, fica mais distante, tá? E a marcação mercado derruba mais ainda o meu preço, porque as pessoas vão comprar um título que paga mais, tá? Ao invés de comprar um título que paga menos, se eu fosse vender a mercado e não fosse esperar até a data do vencimento, tá bom? Então atenção que tem esse perigo aí. Quem comprou aí o IPCA mais 5,8 já está 6,7, então a marcação mercado está lá para baixo. Se você for vender agora, você pode ter prejuízo, tá? Mas se você comprou vou dizer aqui um que subiu, né? Então vai ser o inverso, tá bom? Se você comprou aí 6, né? E alguma coisa, né? E a taxa caiu. No caso aqui, quem comprou um IPCA mais 6,8, que tinha pouco tempo, né? 6,8 alguma coisa, como caiu para 6,7, né? Tava 5,8, então seu título ficou mais desejado, né? Ficou mais atrativo, então as pessoas pagariam mais, né, para quem tem aí um IPCA mais 6,8, 6,9, caso tenha, né, caso tenha existido, eu não sei, do que quem está pagando aqui 6,7, tá? Então essa pessoa ganha na marcação mercado, mas lá no final ele vai chegar na curva prevista, né, e vai pagar o que foi acordado. Tá bom, pessoal? Então bem rapidamente, tá? Não despreze os ativos de renda fixa. Deixa eu fechar aqui e voltar. Tá? Então, componha aí sua carteira com parte desses ativos. Tá? Quanto mais conservador for seu perfil, mais você deveria ter, né, de exposição aos ativos de renda fixa, tá? CDB, LCI, LCA, tá? Veja aí, né, Tesouro Direto, tá bom? E quanto mais agressivo você reduz, mais você não deixa de ter exposição. No caso aí, né, o agressivo eu recomendo aí 30%, né, porque nosso país, já falei, é o país dos juros altos, né? O que faz aí, né, migrar recursos, né, da cadeia produtiva, né, e da renda variável para a renda fixa, tá bom? Pessoal, um bom sábado, fique com Deus, né? Teremos vídeos aí, quem sabe amanhã, tá bom? Mas hoje aí, tá? Fechou a conta, tá bom? Não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe as suas famílias
e vamos cortar o motor juntos aí. Até mais, pessoal. 1, 2, 3, fui!